Cara, já pensou se um monstro quisesse te comer, mas você não tivesse maduro o suficiente ainda? Bem esquisito, né? Mas é isso aí, galera. Eu sou o El, sejam bem-vindos ao Bakadaio, e hoje eu vou falar pra vocês as impressões que eu tive assistindo o primeiro episódio do anime, o Watashi Otabetai Hito Denashi, ou no bom e velho inglês, This Monster Wants to Eat Me, ou Esse Monstro Quer Me Comer. É um título meio esquisito, né? Mas vamos lá. Esse anime saiu o seu primeiro episódio ontem na Crunchyroll, e eu fui correndo assistir já porque eu me interessei bastante pela sinopse. E, cara, basicamente ele conta a história da Hinako, que é uma colegial japonesa que ela vive numa depressão muito profunda. Logo nas primeiras cenas, a gente consegue perceber pelo contexto que os pais delas já faleceram de alguma forma e que ela vive afastada do irmão que ela tem. E, cara, que as memórias e o verão, que normalmente o verão nos animes é uma coisa bem legal, é uma coisa que traz boas memórias, boas experiências, pra ela só traz memórias dolorosas. E aí tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês também que é, eu não li o material original da obra, que é o mangá, então eu fui completamente no escuro e eu acho que isso fez minha experiência ser muito melhor. Então, tudo que eu vou falar pra vocês nesse vídeo é só a minha primeira experiência realmente com a obra. Eu não consumi o material original. O ambiente para esse primeiro episódio acaba sendo principalmente a escola da Hinako, e essa escola ela fica à beira-mar, o que acaba trazendo um yokai para a história, que é a Isoona. A Isoona é uma espécie de sereia misturada com vampiro, e ela fica à espreita da Hinako durante esse primeiro episódio inteiro, querendo devorar ela. Então dá pra ver que a Hinako deve ser um personagem muito apetitoso pros outros personagens dessa obra. Mas quando a Hinako vai ser devorada pela Saisona, uma coisa que a própria Hinako até acaba querendo, já que ela quer acabar com a própria vida, aparece nossa segunda protagonista, a Shiori. A Shiori também é uma sereia. Ela não é uma Isona, ela é uma sereia, que são coisas diferentes nessa história. Eu não sei ainda os detalhes, mas são coisas diferentes. Essa Shiori acaba dilacerando a Isona completamente. Uma cena bem violenta, apesar de não mostrar na animação. Mas por aí você já consegue perceber que talvez esse anime não vai ficar só na parte de cotidiano, de slice of life, Nichijou, e ele vai também focar em algumas coisas da parte supernatural da obra que, pelo que existe nas tags do My Anime List, essa obra possui. Então a Shiori, ela acaba sendo a personagem que salva a nossa protagonista, a Hinako. Isso faz dela uma heroína, né? Ao que tudo parece não, porque o objetivo da Shiori também é devorar a Hinako, o que acaba trazendo o título da obra, né? Watashi wo tabetai hito de nashi, ou Esse monstro quer me comer. E esse monstro provavelmente é a Shiori. Mas a Shiori, ela não quer devorar a nossa protagonista agora, a nossa querida Hinako. Ela quer esperar que a Hinako se amadureça e se transforme numa refeição mais saborosa. Galera, eu acho que também tem nas tags do My Anime List que esse desenho japonês aqui se trata de um Yuri, ou um Girl's Love, né? Eu gostei bastante desse episódio, eu consegui me divertir muito assistindo. Quando eu vi o episódio tinha acabado, e alguns pontos interessantes pra mim foram: a Hinako é um personagem completamente depressivo, ela fala num tom mais pra baixo, você consegue perceber tudo isso, e eu acho que é um personagem muito fácil de se conectar. Eu acho que você consegue sentir a depressão dela sem ser alguma coisa mais forçada, de ser uma coisa. Ah, vamos só fazer um personagem depressivo ali. O design dos personagens ficou sensacional. Eu gostei bastante do design tanto da Hinako quanto da Shiori, principalmente da Shiori. E pelas imagens promocionais do anime, a gente sabe que o design da Shiori vai ficar ainda melhor. Então eu acredito que essa vai ser uma parte bem legal. Na minha opinião, a animação não comprometeu, ela não se destaca positivamente nem negativamente, mas uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui que eu gostei muito foi a trilha sonora durante o episódio, porque tem todo esse clima mais depressivo da Shiori, dela não querer estar viva, e que a ambientação sonora me trouxe isso o tempo todo. Eu consegui me sentir muito imerso na obra, e também a gente tem vários momentos no anime que a cena se transforma num mar e a Shiori não, a Hinako meio que tá debaixo d'água com os peixes e que traz uma sensação de melancolia, de apatia, porque aquele som abafado, ao mesmo tempo você não sente perigo nos peixes que estão em volta da Hinako. É tudo uma relação meio de realmente apatia, né? Então eu acho que isso traz legal a sensação da depressão. E ainda continuando na parte sonora, eu acho que tanto a abertura, a opening, quanto a ending, o encerramento, eles também não acrescentaram nem diminuíram muito. Acho que não tem coisas muito positivas nem negativas para destacar sobre os dois também. Uma coisa que talvez seja positiva ou negativa sobre a animação, na verdade, é que
A luta sobre quando a Shiori aparece e dilacera a Isona, não é mostrada essa ação, não tem, apenas é um corte, a gente e mostra os braços da Isona voando, todo ensanguentado. É, sinceramente, algumas pessoas vão preferir que isso tivesse sido mais gráfico, tivesse mostrado realmente o que aconteceu. Mas eu acho que pelo estilo dessa obra, eu acho que deixar isso fora da câmera, eu prefiro que tenha sido feito dessa forma, então pra mim foi um ponto bem positivo. Bom, eu acho que no geral é isso. Eu gostei bastante. Vou continuar acompanhando até o final. Eu não sei vocês, mas eu realmente eu achei bem legal. E bem, tem outra coisa que eu tenho percebido também, que animes que trazem essa vibe um pouco de personagens mais depressivos, tratados de uma maneira mais pé no chão mesmo, de não ser só uma espetacularização para o personagem explodir do nada. Eles têm ganhado mais força recentemente com essas pautas. Talvez seja um reflexo do mundo que a gente vive hoje. É difícil dizer, eu não sou especialista nisso, mas de qualquer forma eu acho que isso é relevante. Essa foi a análise de Watashi o Tabetai Hito de Nashi, ou This Monster Wants to Eat Me. Se vocês curtiram, deixem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com todo mundo que vocês conhecem. Vamos fazer o Bacadaio se destacar aí nas redes sociais, aqui no algoritmo do YouTube. É isso, vou ficando por aqui. Valeu!